Porque o vendedor virou charlatão. Vende qualquer coisa, né? E não é assim. E aquele inconveniente é quebra de objeção. De verdade, você foi incompetente pra caraca. Porque se você soubesse hoje quais são as necessidades do teu cliente, como customizar essa oferta, eu vou vender aquilo que você quer. E no final eu entrego o que você precisa. A IA vai ser inteligente se você, que estiver operando, for tão inteligente quanto. E ela vai ser tão burra quanto quem estiver operando for tão incompetente para poder fazer aquilo. Então, a primeira coisa é se autodesenvolva, seja um puta profissional. No que diz respeito a que você precisa da IA. E aí depois eu tenho certeza que você vai ter um monstro na tua mão. 2 semanas atrás eu demiti um cliente. Ele tratou mal meu time de atendimento, xingou, etc. E eu demiti o cliente. Falei, você tem 30 dias para sair da loja integrada. Não sei nem quanto você paga, mas você está expulso da loja integrada. Se meu valor é de respeito, eu exijo respeito. E pronto. Muita gente ainda tenta vender como se o jogo fosse o mesmo de 5 anos atrás. Mas a lógica mudou. Para vender de verdade, é preciso entender o cliente, usar dados com inteligência e ativar o desejo certo, do jeito certo, na hora certa. Quem não se adapta, vê a conta continuar no vermelho. Bem-vindos ao Fecha a Conta, o podcast da Conta Azul, que ajuda os donos de negócios a fecharem a conta e não as portas. Eu sou o Felipe Atabi e hoje eu recebo 2 convidados que vivem esse desafio todos os dias. Bora pro episódio. Eu estou aqui hoje com 2 empresários e empreendedores maravilhosos, 2 nomes de peso aqui comigo. O Vitor Popper, CEO da Loja Integrada e especialista em inovação, dados e vendas no e-commerce. Bem-vindo, Vitão. Obrigado. Tami Manuela, estrategista digital, especialista em copy, ativações e conversão, fundadora da escola MMG e criadora do Converta Mais. Bem-vindo. Obrigada. Se você pudesse se apresentar um pouquinho mais, contar um pouco mais da história, acho que é super legal para quem está nos ouvindo aqui hoje entender um pouco mais a história de vocês, que é completamente brilhante. Se eu vou contar a minha história... Vai demorar 50 minutos. Né? Eu vou tentar resumir. Queria ser bombeiro, quebrei a perna, acabei numa faculdade de publicidade, arrumei um emprego de auxiliar de escritório, comecei a vender seguro, com 18 anos, em Copacabana. Foi quando eu me descobri vendedor. O que eu sou hoje... desde 1998, é um vendedor. Né? Eu sou tão vendedor que eu convenci minha mulher a ter o 6º filho. Caramba, parabéns, né? cara. Então eu tenho 6 crianças em casa, 2 meninas, 4 meninos. De fato eu sou vendedor, psicopata, alucinado por transformação e sempre luto contra o sistema. Que legal. Eu acho que as pessoas que querem mudar o mundo têm que lutar contra o sistema. Super legal. Pô, incrível, Vitão. Parabéns, cara. Parabéns pela história. Tamo junto. E você, mano? São 14 anos empreendendo. Eu venho do improvável, cara. Eu venho de eu acho que eu sigo as mesmas palavras que as suas sobre contra o sistema e a estatística comum. Eu não sou muito do mimimi, porque eu venho de fato de uma realidade completamente improvável. Eu estar aqui conversando com você hoje, se eu olhasse para uma mulher, para mim mesma, há mais de 25 anos atrás, seria literalmente impossível. São 14 anos hoje empreendendo nessa loucura, 14 anos insistindo, persistindo, todas as vezes que eu me vejo ali travada, também passando por cima até das minhas próprias dificuldades. Iniciei esse projeto todo com acho que lá atrás, em 2011, 2010, uma pizzaria, passou pela mesma frustração, eu era gastrônoma, sou formado em gastronomia também, aqui na AMB. E ali, com o sonho do empreender, do explodir, do faturar, criamos um negócio e o negócio não vingou. Percebi que era marketing e que era vendas. Não adianta você ter o melhor produto, o melhor serviço, se as pessoas não sabem quem você é e você não consegue propagar essa ideia. E ali foi a minha convicção de que eu precisava desse negócio. Fui para a minha 2ª faculdade, fiz publicidade, fiz relações públicas. E no meio desse processo, entrei de cabeça em marketing, depois, posteriormente, digital, agência. Fui trabalhando com grandes contas e hoje eu estou aqui com um negócio onde eu literalmente atendo já são 14 mil alunos que já passaram pela nossa empresa. A gente também trabalha com consultorias e prestação de serviço também para outras pessoas que, literalmente, juntando todas as minhas competências, sou uma grande vendedora. Que legal. Sem venda não existe negócio. Somos 3 publicitários, então, aqui na mesa, então Adoro. Super legal. Eu queria te fazer uma pergunta já engatando um pouco na sua resposta, Tami. Uma lógica que eu queria entender é, a gente como empreendedor, a gente tem muita lógica do esforço excessivo a todo momento, né? Sim. As nossas histórias são muitas de escassez, na maioria das vezes, que trazem
resultados exponenciais a partir disso. Só que uma lógica de um esforço sem muita estratégia é um atalho para o fracasso. Você está no dia a dia trabalhando, meio que batendo cabeça no operacional e não tendo essa visão de futuro. Na visão de vocês, qual o erro mais comum que faz a conta não fechar, mesmo para quem está trabalhando dia a dia e todo dia, mesmo assim, não tem essa prosperidade que vocês conseguiram na carreira e no empreendedorismo? Eu vou falar sobre a minha perspectiva, aquilo que já aconteceu comigo. É sobre colocar muita energia em um local e ser negligente em outro. Por exemplo, eu foco muito em venda e negligencio o marketing. Foco muito em marketing e negligencio a venda. Eu acho que o negócio, de fato, para ele poder ter prosperidade, para ele poder, de fato, dar cada vez mais lucratividade, eu preciso fazer muito bem os dois contrapontos. Eu preciso ter, de fato, um processo de venda, de conversão, porque marketing é uma coisa, venda é outra. Precisamos, literalmente, por favor, desmistificar isso de uma vez por todas, fazer um bom trabalho para que o público, de fato, venha cada vez mais qualificado, mais pronto com o marketing, para que ele possa ser muito mais efetivo na conversão e que a venda tenha menos energia para te convencer de que aquele produto e aquele serviço, de fato, é para você. Super legal. E para você, Vitão, a parte do esforço excessivo versus estratégia, planejar esse meio do caminho, como é que... Ainda bem que você repetiu que eu tinha esquecido a pergunta. Boa! Vamos lá. Não vou falar de esforço e estratégia, até porque eu concordo com a Tami, ela já falou. O empreendedor que eu vejo funcionar e prosperar é o empreendedor que aprende a aceitar o fracasso e a trabalhar em cima do fracasso. As pessoas têm medo quando fracassam e fogem, têm vergonha, etc. Empreender é se colocar no lugar onde você vai testemunhar o seu próprio fracasso todo dia. Prosperar é sobre a sua capacidade de se permanecer nesse lugar, no fundo do poço, estudando o mais tempo possível. Porque o fracasso vai vir. Se você corre para o outro lado, você perdeu a oportunidade de entender por que você fracassou. Você está com medo, tem muita neblina em cima e você quer fugir. Mas quando a neblina baixa, se você estiver ali calmo, você vai entender que às vezes é só mexer um parafuso e o teu plano estava certo. Só faltou apertar um parafusinho. Mas as pessoas fogem do fracasso, né? Não querem aceitar o fracasso, etc. Você quer empreender, meu amigo, você tem que aceitar o fracasso como se fosse bom dia e boa noite. Tem um dono de um fundo, se chama Ben Horowitz, que é o dono da A16Z, um fundo super tradicional americano. Ele escreveu um livro super legal que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. E dentro desse livro ele fala sobre uma frase muito legal que é: empreender, você só tem 2 sentimentos, euforia e desespero. E isso pode, enfim, num espaço curto de tempo, de 10 minutos, pode mudar da euforia para o desespero a todo momento. Então, conviver com a euforia e conviver com o desespero é parte do empreendedorismo como um todo. Eu queria citar um artigo que você fala, Vitão. A lógica mudou. Não ser obcecado por AI pode te deixar para trás. Você falou que o jogo meio que virou agora, mudou completamente a dinâmica competitiva dos negócios a partir da inteligência artificial. Onde você enxerga que os donos de negócios ainda não estão presos ainda nas lógicas antigas e como isso impacta diretamente no caixa da empresa? Como é que a tecnologia, essa mudança do jogo agora vai, enfim, mudar a dinâmica competitiva dos negócios a partir disso? A inteligência artificial está sendo vista, vinha sendo vista, como uma ferramenta para ganho de eficiência, economia de custo, demite o telemarketing, bota não sei o quê, papapá. Conversei com 22 CEOs sobre isso. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Eu, a Tami, a gente conheceu 2 mundos. Um mundo analógico, pensa numa montanha, e um mundo depois da internet. A gente tem visão de 2 mundos. Nossos filhos só têm visão do mundo com a internet. Então, quando a gente fala para eles, você não valoriza isso aqui, na minha época, não sei o quê, eles não viram esse mundo. A gente está diante agora de uma terceira montanha, e a gente vai ser a nossa única geração que vai ter a visão de 3 mundos. Total. O mundo que vai se apresentar agora com IA é um mundo absolutamente disruptivo, novo, vai mudar economias, vai mudar tudo, tudo. Vai mudar a maneira como você conversa com o cliente, como o cliente percebe coisa, como você ensina a criança na escola. O mundo vai virar de cabeça para baixo, upside down. Super legal. E as pessoas não estão vendo isso. Estão indo para a área da pura eficiência. Tem eficiência, mas se você não entende
a lógica do ser humano, como vai funcionar aqui com IA, não adianta ser ferramenta só. Tá? A gente não sabe como vai ser esse mundo. Quando você não sabe como vai ser o futuro, olha o passado inteiro e entende o que nunca mudou. O que nunca mudou. Desde que o homem é homem, ele sente medo de coisa, ele busca benefício, né? Ele quer sociedade para conversar, quer sentar na roda da fogueira. Fica aqui. Fica aqui. Não importa o que aconteça aqui, qual vai ser a interface, se você vai comprar no celular, no holograma, não importa. Foca no que não mudou na história. O ser humano não muda. Tá? E isso, a maioria dos caras que eu conversei não estavam vendo. Alguns estão começando a ver. Super legal. Eu vejo muita lógica de inteligência artificial, né? Para quem está nos escutando que são pequenos negócios ou empreendedores de balcão que estão ali vivendo, acho que a AI já chegou para eles, mas não necessariamente com esses termos, enfim, inteligência artificial não é nada, mas a dinâmica competitiva do ser humano, do comportamento do consumidor é fundamental básico da necessidade humana. Toda a questão infraestrutural, enfim, tecnologia, inteligência artificial, entre outras coisas, eles ajudam a melhorar. Eu brinco que se eu fosse traduzir a AI na minha visão hoje, ela é muito menos sobre a resposta, porque a resposta ela já está parametrizada, enfim, e muito mais sobre boas perguntas. Então, se você for um bom perguntador, na maioria das vezes a inteligência artificial consegue te suportar muito mais lá dentro dos prompts, entre outras coisas. E ser bom perguntador está na lógica dos filósofos de um tempo muito para trás, que não mudou tanto, assim, é realmente comportamento humano, e foi muito legal você ter trazido isso para a realidade, porque tem gente aqui que tem uma hamburgueria. Como é que a AI chegou na hamburgueria? Talvez ainda não chegou, mas talvez numa conexão, numa loja integrada ou qualquer outra coisa que são a empresa que você lidera hoje, entre outras infraestruturas, como o iFood, entre outras em si, já está chegando e vai suportar ele de maneira muito mais clara e muito mais fácil para ajudar a vender mais, construir frequência, construir recompra e fazer tudo dentro de um contexto muito mais amplo do que só o técnico simplesmente de substituir custo e vamos lá. É uma coisa muito rasa falar só dessa forma, né? Eu acho que a gente está no... Primeiro, IA, apesar de ser tecnologia, o nosso cérebro associa, são os engenheiros e devs que tem que usar IA. Não. A minha filha de 12 anos usa IA. O ponto principal para mim é que você nem precisa saber perguntar. Você pode perguntar para a IA quais são as 20 perguntas que o Steve Jobs te faria sobre esse caso. Ela vai te dar as 20 perguntas do Steve Jobs. Você não precisa saber a pergunta. Né? Quem quer empreender hoje está no melhor cenário do mundo para empreender. Quando eu empreendi há anos atrás, criei a All-in, que eu vendi lá para a Local Web, você demora 10 anos para chegar onde a gente chegou como companhia para vender. Hoje, você está protegido, né? As empresas estavam protegidas pelo tempo de aquisição de conhecimento. A IA modulou o conhecimento humano inteiro. Um cara que demoraria 10 anos para aprender o que eu aprendi, se ele quiser, ele aprende em 1 ano, em 6 meses, em 1 semana. Qualidade da pergunta. Em 1 semana. Então, conhecimento, retenção de conhecimento e tecnologia morreu. Perfeito. Empresas vão morrer, desaparecer e vão ser disruptadas por empresas de 2 pessoas, com 3 pessoas. Você não precisa mais de um engenheiro para abrir uma empresa. A gente que é publicitário, quantas ideias a gente já teve de negócio na internet que dependia de dev, tal, porque a gente não sabia codar. Perfeito. Você não precisa mais saber codar. Manos, coda e sai pronto. Eu tenho 2 vertentes muito fortes no meu mercado. Eu atendo de um lado um cluster, que é um público-alvo, onde são grandes estruturas de grandes empresas multinacionais, onde parece, no entanto, a grande maioria ainda não utiliza na sua operação, tá? Parece. Saiu um dado, tá? Até há poucos dias atrás, só 15% das empresas enterprise estão utilizando. Inclusive os CEOs com marketing não sabem operar, não sabem utilizar. Tem o dado, acabou de sair, inclusive, que não está preparado. E olha que engraçado, tá? A empresa não está usando, que é esse dado de 15%, isso é uma outra pesquisa que nós, consumidores, dia a dia, seres humanos mundanos, 50% já tem utilizado a AI para algum tipo de alguma coisa. Só que não sabe usar. Perfeito. Só que aí o que acontece? Nós temos 2 parâmetros, 2 públicos completamente diferentes. São 2 clusters completamente... Só que em contrapartida eu atendo um público literalmente pequeno e médio empreendedor. Pequeno mesmo, empreendedor. Eles utilizam sim IA. IA nada mais é do que o ChatGPT, na visão de uma forma geral. Eles acham que eles usam, eles não sabem usar. O problema nunca foi e nunca será a IA. O problema é quem opera a IA. Então, eu vou trazer até o exemplo do Steve Jobs. Tá? Então, vamos fazer como é que o Steve Jobs faria 10 perguntas para poder resolver esse problema. As pessoas nem pensam nisso. Elas não sabem pensar.
O problema não é. Elas não sabem perguntar. Não esse é o sabem perguntar o básico, meu amigo. O básico, o básico. A IA, ela veio sim para mudar qualquer negócio, qualquer empreendedor, independente do seu tamanho, seja utilidade de fato, para resoluções básicas do dia a dia, como o desenvolvimento de uma copy para uma oferta. No entanto, vai muito mais pender para quem está operando aquela necessidade. Se eu não tenho hoje domínio daquilo que eu, no mínimo, estou fazendo, eu vou dar um exemplo básico. Eu não sou fotógrafo. Eu não entendo bolhufas de fotografia. Eu não tenho noção e perspectiva de profundidade, de iluminação, de contrapontos. Eu sei que é uma foto bonita. Só. Tecnicamente, nada. Como é que eu vou fazer inputs para o ChatGPT? Como é que eu vou pedir para ele ajustar uma imagem e deixar ela de fato realista? Boa, ao cunho técnico, porque não tenho conhecimento algum. Então, o mínimo que a gente deve saber hoje é autodesenvolvimento. A IA vai ser inteligente se você, que estiver operando, for tão inteligente quanto. E ela vai ser tão burra quanto quem estiver operando for tão incompetente para poder fazer aquilo. Perfeito. Então, a primeira coisa é se autodesenvolva, seja um puta profissional. Se proponha a se desenvolver suas competências mínimas no que diz respeito a que você precisa da IA. E aí depois eu tenho certeza que você vai ter um monstro na tua mão. Perfeito. Deixa eu só complementar. Claro. Eu acho que isso serve para todo mundo. A gente é remunerado pelo nosso skill. Um contador sabe contabilidade. Ele passa a vida inteira sendo remunerado por saber contabilidade. A gente compra o conhecimento dele. Você não sabe contabilidade, eu pago um contador, você paga um contador. Você remunerava por 40 anos o seu skill. O seu skill é um diferencial agora para você por 6 meses. Então, o funcionário do futuro é o funcionário que tem capacidade de adaptabilidade para se mover nesses ambientes onde o conhecimento dele vai ser copiado em segundos. Para o que é o próximo? O que é o próximo? O que é o próximo? Então, é adaptabilidade. E é óbvio que para fazer perguntas, aí vem a nossa vantagem de os velhos, né? Contexto. Eu estava num painel com o CEO da Renner, né? E perguntaram qual era o maior erro, não sei o que, de dados, não sei o que. Eu falei, cara, o maior erro é achar que dado é só coisa de matemático. Né? Então eu vou usar os dados para criar uma copy. Perfeito. Né? Você tem que ter o antropólogo, o filósofo, você tem que ter perspectivas na empresa que não existem hoje nas empresas. Sempre o marqueteiro, o engenheiro e só. Não tinha nenhum matemático. Né? Mas cadê o filósofo que sabe mover o gatilho? Né? E tem eu sou especialista nisso. Como é que você move o cara para onde você quer levar? Isso não está só na matemática. Isso está na filosofia, sociologia, antropologia, neurociência, etc. O princípio Darwin, né? A capacidade de adaptabilidade dentro desse contexto, mas tem alguns fundamentos básicos de comportamento humano que não mudam há dezenas de séculos aí do comportamento humano, do fundamento em si. Então, esse ponto que vocês dois comentaram é muito interessante e eu queria trazer para a Tami novamente e da perspectiva de venda, assim. Eu acho que a gente está mudando, tem uma transição, a gente está num momento transitório, provavelmente de uma terceira mudança que você comentou muito bem, Vitão, que talvez a geração atual, vocês principalmente conseguiram viver essas 3 mudanças. Eu estou com 35 anos, eu fiz parte também dessa mudança, mas eu estou numa geração um pouco diferente dentro desse contexto. Mas tem muito dono de negócio se apegando muito cegamente à ferramenta. Eu vou pegar simplesmente uma ferramenta, vou implementar, ela vai fazer tudo para mim, ou tem um método pronto, tem uma garantia de venda que simplesmente aqui eu vou conectar. Na prática, o que você mais vê travando essa venda, essas automações? Porque não é o CRM pelo CRM, não é o funil pelo funil, não são as automações pela automação. Ainda é um processo de venda, no final das contas, que tem muito mais um aspecto psicológico. Você vê essa lógica dessa mudança de transição e da perspectiva de vender mais. Eu acho que quando eu coloco ferramentas é facilitação de processo, tá? Mas principalmente tem uma visão mais pragmática sobre o todo. Então, quando eu coloco uma ferramenta, primeiro, é algo que eu faço com muita repetição, então eu preciso colocar algo mais automatizado porque isso demanda energia e qualquer automatização consegue aqui repetir isso. No entanto, quando eu falo com um CRM, por exemplo, é uma ferramenta de gestão de pessoas, é relacionamento com o cliente. Já que é relacionamento com o cliente, é muito mais sobre quem vai operar aquela ferramenta do que a ferramenta. Nenhuma ferramenta faz milagre. Nenhuma. É muito mais quem vai operar novamente aquela ferramenta. Qual é o meu, de fato, objetivo? O problema que eu estou vendo hoje é a terceirização de responsabilidade. Então, tudo que diz respeito a fracassos ou sucessos de um negócio,
O empreendedor, muitas vezes, ele delega para a ferramenta aquele sucesso ou não. E ele tira a responsabilidade de si sobre a energia que ele precisa colocar. Quando eu venho para um processo, por exemplo, de CRM, de relacionamento com o cliente, onde eu preciso nutrir esse lead, fazer follow-up, fazer todo um processo de fato de venda, o que eu percebo? Eu percebo que nós temos roteiros, temos scripts, por exemplo, é necessário, porque um script não é à toa, além de ter sido validado e desenvolvido para aquele cliente, eu posso padronizar o meu atendimento e identificar, inclusive, possíveis gargalos. Em que momento que eu estou mandando uma mensagem de follow-up está sendo ignorada? Em que momento há essa abordagem mais agressiva? E qual é a resposta do lead? Então, esse acompanhamento também faz parte do CRM. No entanto, é muito mais fácil eu comprar, copiar, colar e delegar para a ferramenta ou de quem eu comprei aquela responsabilidade. Isso não é efetivo. Total. Isso não presta para nada. Não. O problema sempre é e sempre será quem está operando, que no caso é a sua responsabilidade. Inclusive, delargar isso para um time comercial fazer. Não existe nenhum tipo de resultado quando eu delargo um tipo de necessidade tão grande como essa, que é o da venda. Perfeito. Venda é método, é processo, é repetição, é acompanhamento e é customização da oferta. Super legal. E o que você acha, Vitor? Vender, para mim, fazendo isso desde os meus 18 anos, no começo por sobrevivência, depois por paixão, vender é a coisa mais fácil do planeta, se você entender a lógica da venda. O ser humano, eu adoro as palavras feias, né? Fracasso. O ser humano é um ser egoísta que objetiva um ganho pessoal, e isso é fato. Sempre tem um ganho pessoal. Eu estou aqui porque eu espero um ganho pessoal. Você também. A Tami também. A gente nasce atrás de um ganho e vai morrer atrás de um ganho. Então eu estou nascendo, o primeiro berro que eu dar, eu estou caçando um ganho, um benefício. Que assim que eu recebo, que é o colo da minha mãe, eu paro de chorar. O segundo berro que eu dou, eu estou caçando um ganho, um benefício. Que é um leite. Eu estou com fome. Eu não sei nada, eu sou um animal que caça um benefício. Isso é eu amo minha mulher e não espero nada em troca. Mentira. Você é casado. Casado, mão esquerda. Tô casado. Você conheceu sua mulher. E aí deu um beijo nela na balada, dia seguinte chamou para jantar, tem uma conversa boa, não sei o quê. Perfeito. Ela está te gerando um benefício que te faz se apaixonar e etc. Você é tão caçador de ganhos e benefícios de forma individual que você chama um juiz que faz um contrato para reter o benefício só para você até que a morte o separe. Perfeito. Parabéns, você casou. Por que o casamento acaba? Porque os benefícios se desalinham. Você também está gerando um benefício para ela. Né? Então, se você é um cara que quer viajar o mundo e ela fala que quer viajar o mundo, benefício. Chega com 40 anos, você não quer mais viajar, está cansado e ela ainda quer viajar o mundo, descasou o benefício. Em vez de falar descasou o benefício, aí começa a falar, você só quer viajar, você só quer ficar em casa. Aí no final, por que vocês se separaram? Porque a gente brigava muito. Não. Se tivesse essa conversa lá atrás, eu não quero mais viajar. Você quer. Se você precisa desse benefício, você precisa arrumar outro. Que eu não vou te dar. Ok, pronto. A gente se separa se amando. Tá ótimo. Lindo. A lógica da venda é uma lógica de benefício. Então, eu percebo um benefício. Você está aqui com o teu Apple Watch. Né? Eu não sou ultramaratonista, né? Não sou... uso roupa simples, tô nem aí pro teu relógio. Né? Aí você fala, cadê meu celular? Aí não tá, vou te ajudar a procurar. Aí você aperta um botão, teu celular apita lá. Né? Imediatamente, meu cérebro percebe um benefício. Porque eu perco o celular 10 vezes por dia. Imediatamente. Lógica da venda. Eu percebo um benefício, ele pode ser racional ou emocional. Né? Emocional, o shampoo da Gisele Bündchen. Vou ficar igual a Gisele. Para mim, é racional. Qual é o mais barato que lava meu cabelo? Tá? É emocional ou racional? Percebi o benefício, o Apple Watch. Quanto custa para eu ter esse benefício? R$50. Eu nem vou para a terceira etapa. Alto benefício, baixo custo, eu já tomei a decisão. R$3.000. E o benefício para mim é apitar e achar o celular. Vou olhar a terceira camada. Mercado. Existe alguém que me dá um benefício igual ou maior por um preço melhor? Etc. Existe. Se você entender essa lógica,
Você vende qualquer coisa, até convencer tua mulher a ter outro filho. Ou 6. Ou 6. Você, entendendo essa lógica aqui, como é que você faz o teu cliente perceber que você vai gerar um benefício para ele, né? Isso é muito fácil. Né? Tem coisas externas e internas que acontecem. Externas você não controla, vai ter pandemia, vai ter não sei o quê. Internas é seu dado, sua copy, seu time de marketing, seus clientes que já fecharam com você. Como é que você usa isso aqui para impulsionar benefício para um cara novo, tomar uma decisão que você queira que ele toma de comprar o seu produto, e depois, como é que você perpetua o benefício para que ele se mantenha seu cliente. Porque muita gente foca na primeira venda, né, e esquece que eu quero um benefício, achar o meu celular. Se a Apple atualiza o sistema e para de procurar meu celular, eu não compro mais nada da Apple. Né? Como é que você mantém a geração desse benefício? Prometi um benefício. Entreguei o benefício, consegui um cliente. Superei um benefício, consegui um fã. Não entreguei, perdi um cliente. Não entreguei muito, ganhei um hater. É muito fácil vender. Agora, com IA, a tua capacidade de pensar em como gerar benefício é exponencialmente maior. Perfeito. É muito sobre jornada também, né? Porque se você entende os processos da jornada, você entende os benefícios de cada uma das etapas também. E uma coisa que a Tami falou de personalização, né? Você que conheceu tua mulher na balada e deu um beijo nela e disse assim, que vai levar ela para jantar. Onde você vai levar? Se ela na balada falou, vou levar, eu amo comida japonesa. Você vai levar ela onde? O japonês. Boa. Se ela falar, eu amo comida japonesa porque eu amo vieira. Você vai ligar pro japonês e falar, tem vieira. Aí eu amo comida japonesa porque eu amo vieira com cravo enfiado na cabeça. Você nunca viu um negócio desse. Vocês enfiam um cravo na cabeça? Enfia. Aí você leva ela lá. Por quê? Porque você quer gerar benefício para ela. Porque você é bonzinho? Não. Porque você quer que ela te gere benefício. Isso é egoísta. Perfeito. Você quer benefício. O ato de doar um casaco para uma criança com frio na rua é um ato altruísta e egoísta, porque ele vai te dar um ganho pessoal. Você não para pensar, você está doando com altruísmo. Mas a sensação ao doar é o ganho pessoal. Perfeito. Eu sempre trago a metáfora do meu casamento e etc, justamente para trazer de maneira mais leve todos os conceitos de marketing, comunicação. Eu sempre falo 3 coisas assim. Para mim, comunicação foi quando eu chamei minha esposa para sair. Quando eu conheci ela, eu usei comunicação para fazer isso. Branding foi o motivo pelo qual ela disse sim. Pelos meus gostos, pelas minhas vontades e por todo o restante. A gente está casado há 7 anos e tem um filho de 3 por UX e produto. Porque se necessariamente o UX e o produto toda essa jornada fosse diferente, provavelmente a gente teria alguém com uma proposta de valor diferente que poderia trazer e mudar completamente essa relação contratual, vamos colocar assim. Mas ela é uma jornada, porque você era casado e aí você fez um upsell. Perdão, você estava namorando, aí você fez um upsell, você foi pro casamento. Só que também você tem que fazer um cross-sell. Eu brinco que o filho é o cross-sell, porque é um produto novo dentro de uma relação que mantém a relação com mais frequência. Só que o jantar de toda sexta-feira também é uma frequência de contatos que aumenta esse processo de decisão. Então, o negócio que é por base de LTV, que você tem que manter o relacionamento constante para acruar resultado no tempo e não necessariamente em uma única coisa, ele é um processo de venda contínuo, ele não necessariamente é uma única venda. O negócio, que é basicamente, simplesmente você comprou, vendeu, acruou o CAC, pegou uma margem líquida e continuou, dificilmente você tem a relação no longo prazo e não faz tanto sentido o processo como um todo. Então você tem que entender que tipo de modelo de negócio você tem para você entender que tipo de venda faz mais sentido para o processo como um todo. Eu acho que a metáfora do casamento ela é perfeita nesse sentido. Quando você falou de comunicação com a tua mulher, quando eu comecei a conversa aqui, eu falei que eu tinha 6 filhos, falei que eu tinha 2 meninas, eu olhei para ela sorriu, porque ela tem 2 meninas. Tenho. Maria Júlia e Maria Valentina. Que legal. Ela tem 2 meninas. Eu estudei o dado dela antes de vir para cá. E a partir do momento que eu falei 2 filhas e olhei para ela, eu me conectei. Perfeito. Eu me conectei. A partir do momento que você se conecta, você está aberto a vender o que você quiser. Se você buscar conexão para vender direto, né, você já está errado. Você primeiro se conecta ao ser humano por alguma coisa que é comum ou que ele percebe benefício. Perfeito. Né? Então, tenho 2 filhas, ela sorriu. Ela já tem um benefício de, se eu quiser conversar com ele de filha, vai ser, esse cara deve ser legal, tem 2 filhas também. Que legal. Né? A maioria dos grandes clientes que eu fechei na vida, Magazine Luiza, Ponto Frio, todos os varejistas, eu fiquei amigo dos caras muito antes de vender alguma coisa para eles. Relacionamento.
É uma venda complexa e relacional, na maioria das vezes, as vendas enterprise. Mas pegando no teu lado, Vitão, você é um super entusiasta de inteligência artificial, já escreveu muito artigo sobre isso também. Mas para quem está nos escutando aqui, são empresários de barriga no balcão, vamos colocar assim. Eles têm uma dificuldade muito grande de sair do operacional e estar vivendo de fora do operacional. Como é que a inteligência artificial, de maneira simples, se a gente pudesse dar 1, 2 dicas, saindo daqui, o empresário que está ali na barriga do balcão no operacional poderia usar no dia a dia para ter benefício de vender mais? Porque no final está todo mundo aqui querendo vender mais. Se você pegar qualquer ideia que você tiver, qualquer. Estou com uma ideia de vender bala no elevador. Falar de criança. Né? Você vendia bala no elevador quando você era criança? Não cheguei a vender, trabalhei na feira. Às vezes eu ficava no elevador só para apertar o botão, qual andar você vai? Aí o cara no 8, aí eu fazia assim o 8 e ficava assim com a mão. Que legal. Se você pegar um filho meu e falar, quero vender bala no elevador, eu vou falar, tá bom. Escreva isso para o ChatGPT de graça. A sua ideia em 5 minutos vai estar melhor. Qualquer ideia vai estar melhor. Então, para quem está na operação, né, pega qualquer ideia, qualquer processo, qualquer dado e joga no MIA e pergunta como é que eu melhoro. Começaria por aí. Já vai melhorar. Já vai dobrar. Simples, né? Só de qualificar um pouquinho melhor ali já vai ter uma vírgula a mais que você não pensou. Eu dou um exemplo que eu dei outro dia no Web Summit, quando eu pedi para minha filha gerar um post para gerar audiência para a loja integrada. Minha filha tinha 12 anos. Minha filha sabe quem é a loja integrada. Sabe o que é audiência? Não. Eu pedi, eu já tinha os históricos de posts da loja integrada. A minha filha abriu o computador, né? Falou, Xavier era o tutor de IA. Então já está num nível mais avançado. Papai pediu para eu criar um post para gerar audiência para a loja integrada. Uma hora depois ela me entregou o post. Eu veiculei o post. Ele deu 450% a mais de resultado do que os posts que eram feitos pelos caras de marketing. Que legal. Minha filha tem 12 anos. Quando eu falo que se você tem uma empresa grande com muita gente mais antiga que não está psicopata com IA, a gente estava conversando sobre isso, manda todo mundo embora e contrata a minha filha. Incrível. O resultado vai ser melhor. Contrata essa geração que já está nascendo aqui. Né? Você pega o meu pai. Né? Meu pai não consegue mexer no celular com a mesma habilidade que eu consigo. Perfeito. Né? Porque o meu cérebro já nasceu e já foi logo para o digital. Os dos meus filhos, você acha que eu consigo jogar videogame com meu filho? Não tem a menor noção. Né? É outro chip. Essa geração... Eu queria ter 20 anos hoje. Eu acabei de contratar 4 pessoas, um de 18, um de 19, um de 21 e um de 22 anos. Todos fanáticos por AI, etc. Exatamente. E, cara, disruptando coisas incríveis que você acha que não podem ser disruptadas. Quebrando o sistema. Um dos meninos criou um sistema inteiro, tipo como se fosse um ERP. No code. No code, com coisas super simples em 2 dias. Assim, ó. Em 2 dias, assim, completamente, ele tá muito rápido. Eu queria trazer para você, Tami, para entender um pouquinho mais, porque o Vitão falou um ponto super legal de trazer a filha dele, criar copy, etc. E no Converta Mais, a lógica da ativação, criação de copy, de vender mais, é um pouco do que você preza muito dentro do Converta Mais. O que você pode dar de dicas para empresários que estão com uma conversão muito baixa ou que estão com dificuldade nos primeiros elementos dos jogos de negócio, enfim, das copies como um todo? O que você daria de dica, utilizando tudo que a gente já discutiu aqui, para esse empresário ou empreendedor barriga de balcão? Eu sempre trago ele para aqui porque ele é o que está nos escutando de verdade. De fato. Eu vou até trazer alguns exemplos que eu acho importante, porque a minha realidade hoje com esse produto, ela literalmente ela atende todas essas pessoas que estão ali mais pequenos empreendedores verdadeiramente, né? Perfeito. São os empreendedores. Então eles são centralizadores, sobrecarregados, tem uma infinidade de fatores que acabam ali no dia a dia sobrecarregando e piorando muitas vezes esse processo. Então eu vou trazer ali realidade de fato de clientes, né, alunos que nós temos e como é que eu trabalho com as empresas. Quando eu entro num processo e eu vejo um gargalo gigantesco, estou fazendo aqui ativação de venda, estou desenvolvendo, entendendo que hoje o WhatsApp é o nosso principal canal para os microempreendedores de vendas, tá? Então, até porque, vou até um pouquinho mais, de um lado nós estamos ficando cada vez mais preguiçosos e de outro lado, cada vez menos interativos, queremos cada vez menos contato com pessoas. E ali eu trago esse cenário sobre, quando eu entro numa empresa, eu vou para o básico.
Eu vou analisar por que não está acontecendo. Eu vou olhar e observar sobre a análise do público-alvo dele. Perfeito. Tá certo? Porque muitas vezes não é o problema necessariamente do produto, é o desenvolvimento da oferta, porque o público-alvo não está congruente com a apresentação da oferta. Perfeito. E aí, mas eu conheço meu público-alvo. 98% não sabe com quem está falando. Elas desenvolvem um produto e uma oferta para elas mesmas. Elas acham incrível. Ficam apaixonadas, porque aquilo é uma revolução. Porque elas amam aquele produto. No entanto, são tão apaixonadas que não conseguem enxergar a visão de quem é um potencial comprador, tá certo? Assim como também adequar e muitas vezes mudar a comunicação para atender uma necessidade específica do público. Ok, analisei o público. Vamos analisar também o teu produto? Porque não necessariamente que o teu produto está atrativo, porque você sabe que ele é bom. Ele pode ser efetivo, ele pode ser excepcional, ele pode ser funcional, ele pode de fato gerar resultado. Mas a tua comunicação, os benefícios, o que eu ganho do público-alvo, bom negócio para ele, é a forma que você está apresentando. Então imagina que hoje eu sou mãe, tenho 2 meninas, nós temos família, você é casado, eu sou casada, ele é casado, todos nós hoje temos um núcleo diferente. Então quando eu vou hoje consumir um restaurante, quando eu vou consumir um carro, quando eu vou conseguir consumir qualquer tipo de hobby ou até consumir um evento, é diferente, porque a minha logística que fica em casa é outra, então os benefícios de otimização, tempo, não necessariamente sobre os meus ganhos financeiros que eu vou ter com o evento, mas talvez autodesenvolvimento, muito mais a Tami como uma forma como ser humano, enfim, são ganhos em que implicam com um público específico. Então, o meu produto, a comunicação dele toda precisa ser congruente com o público-alvo. E, por último, não menos importante, sempre será a questão da oferta. Então, como é que eu apresento essa oferta para esse público? Aí eu alinho. Tami, o que há de mais errado nisso? Eu vou trazer um caso aqui de uma clínica de estética, inclusive focada em homens, tá certo? Ele me apresentou todos os... E aí ele fez a lição de casa, só que ele me apresentou todos os dados de quantos leads estavam chegando, e aí a tratar lead... Daí é um outro ponto importantíssimo que a gente tem que debater sobre isso. Estamos com uma geração de fechadores de pedido e não de vendedores. Estamos cada vez mais preguiçosos, então estamos acostumados a receber lead e tratar lead como lead e não como potencial cliente. Então, não deu certo, próximo. Não é assim que funciona. Então, ele entra para cá o lead, tem um volume específico de leads entrando, eu pago por esse lead. Você entende? O empreendedor não tem consciência disso. Total. Ele paga para ter acesso. Entrou lead, tem um número específico, tantos responderam após o primeiro contato, tantos hoje se comprometeram em ir fazer uma consulta e teve uma taxa X de no-show. Você tem uma noção, a cada 100 leads que entrava, apenas 2 compareciam na clínica, sendo que o no-show estava ali em 60%, tá certo? E dos 2, nenhum converteu. Eu falei, cara, peraí, a gente está com um processo gigantesco, precisamos fazer uma análise isolada de cada ponto. Primeiro, de tudo. Que comunicação está sendo feita para poder atrair esse lead? Qual é o anúncio que está sendo rodado? Fomos ali analisar, tinha um anúncio promocional, onde tinha 20% ou 30% off, algo do tipo. Bom, é um lead curioso. Então já vamos colocar benefício, vamos mudar esse ponto. Então análises isoladas. Veio para cá. Como é que está a primeira abordagem com esse lead? Qual é o primeiro, como é que está esse feedback desse lead? Nós fizemos isso também para uma empresa, para um escritório de direitos, de advogados. Como é que está esse primeiro contato? Qual é a taxa de resposta para o primeiro contato? Ok, isola. Depois, no desenvolvimento, quantos vão até o caminho da oferta? Quantos vão da oferta até o comprometimento com a consulta? E quantos, de fato, vão até a consulta? São análises isoladas, onde eu vou ajustando cada ponto. Eu acho que o problema de tudo isso está em olhar e falar que bosta, tá tudo errado. Então jogar todo o processo no lixo, falar que tá tudo ruim, sendo que às vezes era só um ajuste. O que eu acho do caralho em A, ou o que eu acho do caramba em A, para ter 2 takes, né? Uma empresa de 100 pessoas, quantos caras extraordinários você vai ter? Talentosíssimos. 10%. Isso é escasso. E esses caras normalmente estão em posições de liderança lá em cima. Só que quem executa, quanto mais na ponta da execução, menor qualidade vai tendo. Né? Então você tem uma baita estratégia para falar com o cliente, não sei o quê, e lá na ponta quem fala com o cliente não fez nem segundo grau. Né?
o grande barato da IA, eu vivi isso a vida inteira, de ter ideia, visão, né? Eu falo que visão sem execução é alucinação. Mas a execução é uma milha longa. E a gente foi, no nosso modelo que a gente conhece até hoje, diretor, gerente, coordenador. Hierarquizado, né? E as pessoas querem subir de nível. Né? Na loja integrada acabou todos os níveis, não tem nível. Né? Como é que eu subo na carreira? Eu pago um benefício para você chamado salário, e você me gera um benefício. Se você me gera mais benefício, eu te pago mais benefício. É assim, você ganha aumento. Você tem uma baita ideia, você tem talento, tem uma baita ideia. Passa isso para o time. Quando chega lá na ponta, 6 meses depois, tá uma merda. É o telefone sem fio. Vai perdendo qualidade e vai tendo fricção de comunicação. Com a IA, meu amigo, você pega a tua ideia e entrega a ponta. Total. Você pega a tua ideia de estratégia de comunicação, post, etc., faz um agente de IA, pluga um agente de IA que posta para você, e essa camada toda foi pro saco, velho. Então, assim, o que essa camada vai fazer? Se ele conseguir capacidade de adaptabilidade, ele vai ocupar um espaço. Se não, meu amigo, replacement. Total. Você fala muito sobre a lógica do contexto antes de ferramenta, né? Porque, teoricamente, o que você está falando é, sim, as ferramentas existem, o agente A você pode fazer, todo o processo você pode fazer, é tudo muito ferramental, mas se você não tem um contexto certo do quando que você tem que apertar os botões e que tipo de decisão que você deveria ser fundamentada para fazer, acaba tomando uma decisão errada. O que você poderia dar de dica para empreendedores? Que fatos e dados ou que indícios ele poderia começar a ter um cheiro mais no dia a dia para ele conseguir tomar melhores decisões dentro do negócio? Contexto. Quando eu falo de contexto, eu estou falando de dado. Tá? Por que dado? Porque o dado te ajuda a levar sua mulher no japonês, a gerar um benefício maior. O dado te ajuda a medir se você está mantendo o benefício. Eu adoraria ter um NPS do meu casamento. Receber lá sempre, assim, ia ser maravilhoso. Então, NPS, para mim, é métrica de vaidade. Né? Pensa que você vai comprar... Já viu o aeroporto, alguém gritando com os caras da Gol? Sim. Né? Então tá lá, eu nunca mais vou viajar com vocês, não sei o quê. E na semana seguinte qual ele vai ser a viaja de nota novo. do NPS? Vai ser uma porcaria. Aí fica todo mundo louco com o NPS. Só que o que ele não disse ali na gritaria foi, a não ser que vocês continuem a ser o mais baratinho que dá barrinha. Esse é o valor que ele vê. Por isso que ele viaja com você. O NPS vai ser uma bosta. Ele vai continuar viajando com você. Né? Então, NPS, vamos subir o NPS. Velho, vai conversar com o cliente. Véio. Vai lá assistir. Você tá puto, não sei o quê, mas por que você comprou com a gente? Comprei porque dá barrinha. Porra, o cara vê valor na barrinha. Será que mais gente vê valor na barrinha? Quando eu falei que o Mercado Livre estava ameaçado de quebrar, me chamaram de maluco. É maluco? Eu falei, não sou maluco. Eu perguntei para o meu agente de IA, falei, cara, vai ser aniversário do meu filho, daqui 3 dias eu preciso comprar chapéuzinho de aniversário. Ele pegou e me mandou um chapéuzinho do Homem-Aranha. Meu caminho normal, e o caminho de 80% dos brasileiros que recebem essa missão, você não tem filho, mas tua mulher vai te dar essa missão, compra um chapéuzinho. Né? 80% dos brasileiros vão abrir o Mercado Livre. Eu ia digitar chapéuzinho. E eu ia procurar chapéuzinho, não sei o quê. Mas o ser humano é um caçador de benefício. Tempo é benefício. O Xavier, que é o meu agente, foi lá e falou, toma aqui o chapéuzinho do Homem-Aranha. Ele já sabe que meu filho de 2 anos ama o Homem-Aranha. Ele já sabe que o bolo é do Homem-Aranha, que a festa é do Homem-Aranha e o prazo de entrega do produto que vai chegar no prazo da festa. Essa loja aqui é uma lojinha SMB. Um empreendedor com 2 filhas. 80% da venda dele hoje é no Mercado Livre. 80% da venda dele é no Mercado Livre, 20% é direto. E dessa venda total do Mercado Livre dele, 70% é no raio de 1 quilômetro a 2 da loja dele. Que ninguém sabe que existe, porque 80% já acessam direto o Mercado Livre. No final do dia, o Xavier aqui encurtou meu tempo, porque já me deu o chapeuzinho, já sabe que vai entregar de bicicleta em 2 horas, apesar de eu ter 3 dias, e foi mais barato. Perfeito. Né? É isso que ele prioriza. Então, ele pega meu contexto para me gerar um benefício individualizado. Né? No meu caso, o benefício individualizado foi tempo. Ele me poupou tempo. Aí eu só entrei e comprei, não tive que buscar.
Se essa lógica mudar em escala, e ela vai mudar, Aí tem um problema. e ela vai mudar, né? A lógica, a concentração de audiência, tudo vai mudar. Né? Não sei para onde, mas vai. Total. Análise de dados, só para complementar, acredito que a análise de dados é também não somente para otimização, mas é para chocar. Eu já vi nós fazemos hoje análise estratégica e desenvolvimento de estratégia para ciclo de 3, 6, 9, 12 meses, 5 anos. As pessoas não têm visão de curto, médio e longo prazo. E eu lembro que a primeira vez que eu fui para um médio empreendedor fazendo esse desenvolvimento estratégico de metas e vendas do próximo ciclo, nós precisamos, nesse momento, parar e observar passado e presente. Meu amigo, é um choque. É um choque. É um choque porque eu vejo gente chorar na minha frente, porque os dados não mentem. Não mentem, talvez, o quanto ele negligenciou, não mentem, talvez, o quanto ele não foi tão visionário, não mentem a lucratividade, não mentem ciclos que ele se encontra repetitivos e não mente, principalmente, as decisões que ele precisa tomar. Muitas vezes é dar 2 passos para trás. Então, usar dados não é somente para a otimização do dia a dia. Usar dados é olhar para o passado, te colocar num estado presente muito de realidade mesmo, mas uma visão muito mais pragmática e com o pé no chão. Porque existe muita ilusão pela euforia. Aquela euforia absurda do vamos fazer acontecer, vamos ficar milionário da noite para o dia. Existe uma promessa gigantesca, nós vamos em busca dessa promessa, senão nós não estaríamos aqui. Com certeza. Não é. Só que a ilusão também, ela sobe uma cortina de fumaça. Uma pergunta que eu queria te fazer sobre esse lado de ferramentas é: o WhatsApp acabou virando uma ferramenta de vendas super relevante para pequenos e médios, negócios até para grandes, mas eu acho que para pequenos e médios seja uma das principais. O que você poderia dar de dica para os empresários terem uma visão mais estratégica da venda do WhatsApp e como melhorar esse processo como um todo? Assim, como é que você daria de dica o processo do WhatsApp, da venda pelo WhatsApp em si? A venda do WhatsApp, ela reflete hoje a tua competência em venda. Você pode hoje sim, hoje eu tenho 2 produtos, por exemplo, né? De um lado, um é para copiar, colar, pensar, as pessoas não querem pensar, adaptar e desenvolver aquele processo. Do outro, em contrapartida, nós temos o desenvolvimento de manhã. Eu tenho uma agente que cria todos esses scripts para aquela pessoa que, inclusive, tem um comprometimento de sentar, desenvolver. Porque antes do script, eu preciso analisar toda a persona do meu público-alvo. Então, o que eu desejo que todas as pessoas possam hoje é desenvolver a competência da venda. Perfeito. Eu vou ser excepcional, meu amigo, até porque é completamente diferente a narrativa da venda dentro do WhatsApp e a narrativa da venda, muitas vezes, aqui no one-on-one. Eu sinto tua energia, eu sinto tua emoção, eu sinto teus olhos, a tua atenção. Eu analiso, inclusive, os mínimos detalhes comportamentais. Aqui, ó, bate pronto. Porque tem gente que é muito bom vendedor aqui fora. São excepcionais. São excepcionais. Os caras voam aqui, são grandes closers que nós temos no mundo aqui, né, físico, ou seja, saio aqui desse cunho do digital. E quando vão para o digital não conseguem desenvolver uma conversa através de um texto. Só que para que isso, agora, se eu sou foda no texto, eu preciso desenvolver a competência do relacionamento. Então, para ambos os lados, entenda sobre processo de venda, metodologia, passo a passo, identificação do problema, identificação dessa necessidade, aumento desse problema, entrega da solução, customização da solução, apresentação de casos, de provas, efetividades reais que aquele produto pode ter valia para o cliente. Depois eu venho para a oferta e, por último, eu vou lá de fato para as objeções. Porque se eu fizer um bom caminho durante esse processo de vendas, eu chego no final e eu não sou aquele inconveniente. Porque o vendedor virou charlatão. Porque é aquele cara... Vende qualquer coisa, né? E não é assim. Total. Não é assim. Eu até vendo, mas eu tenho uma preparação para vender ela. E aquele inconveniente é quebra de objeção, contorno de objeção. De verdade, você foi incompetente pra caraca. Porque se você soubesse hoje quais são as necessidades do cliente, qual é a solução ideal para ele, como customizar essa oferta. Hoje eu rodo produtos online, até porque vender no digital é uma coisa e vender aqui é outra. Quando eu venho pro digital, nós testamos mais de 30 entradas, 30 tipos de promessas diferentes para vender o mesmo produto. Você tem noção disso? Hoje nós temos, diretamente, são 5 páginas já validadas, cada um entra por um motivo e o produto é o mesmo.
Cada um entra por um motivo diferente para o teu mesmo. O que é isso? Nada mais é do que eu vou vender aquilo que você quer. E no final eu entrego o que você precisa. A capacidade dessa parte de dados, conectando com ferramenta e falando disso de promessa, né? Se você pega o Netflix hoje, a thumbzinha que aparece do Netflix, do seu Netflix, do meu Netflix e do Vitor, por o mesmo programa é completamente diferente, baseado no nosso histórico de comportamento de search ali dentro. E uma das pessoas que trouxe isso para o mundo digital é um menino super jovem chamado MrBeast, que é um dos maiores youtubers do mundo como um todo. Ele criou marcas super legais. A empresa como um todo vale alguns bilhões de dólares ali da infraestrutura de comunicação que ele criou dos produtos em si. E ele tem um time da thumb do YouTube, aquela que aparece antes, etc. Ele tem um time de quase 100 pessoas só para fazer as thumbs de todos os vídeos dele. Ele gasta mais tempo com as thumbs, que são as promessas, que são os call to actions, sim na produção, mas todo na infraestrutura. Então, esse cuidado da promessa, no desejo de compra, no teste, você falou que fez 30, quantos ele também não deve fazer para fazer um call to action melhor? E eu acho que a parte de AI traz muito isso, né? Porque essa possibilidade de fazer isso em escala, que antes um ser humano precisaria de alguma forma ficar testando, você ainda tem uma infraestrutura muito melhor que você consegue trazer uma escalabilidade com inteligência artificial, facilitando muito esse processo de vendas. Eu tenho visto muito agentes AIs de vendas, que estão fazendo o processo de vendas de maneira completa e etc., trazendo uma relevância muito grande, quase humanizada. Você nem sabe muitas das vezes que tem um agente AI conversando com você, mas um processo muito brilhante e muito rápido. Como é que você está vendo essa evolução desse processo como um todo? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu vou até agregar com o que você trouxe do youtuber. Hoje, 80% da energia do digital não é mais literalmente somente na conversão da página de vendas, tá? 80% do meu negócio é focado em anúncio. Então, um criativo muda o jogo do negócio. Um anúncio validado, um anúncio que qualifica o cliente nos 3 primeiros segundos e faz com que ele crie desejo, já está pronto para minha página de vendas, é 80% da venda está fechada ali. Caramba. Então, hoje, nós temos um volume absurdo de criativos. Absurdo. Nós validamos uma média de 30 a 40 diariamente. E validação de 3 segundos, que é o hook rate, validação do corpo e validação do CTA. Então eu mudo ajustes, porque o mesmo criativo, gravado de um tom diferente, com uma linguagem diferente, ele muda completamente. E é a mesma narrativa. Então as energias, de fato, têm que ser focadas muito para isso. A IA me ajuda nesse contexto. A IA me ajuda tanto no contexto da criação e desenvolvimento desses anúncios, mas a IA também ela entra para esse lado da conversão. Então eu tenho hoje agente SDR, ainda não estamos no Closer, mas o nosso SDR ele é 100% agente automatizado dentro do WhatsApp. Porque um agente, claro, ele tem a sua capacidade de autonutrição. Então, todo o contexto eu gero para ele, desenvolvo esse contexto, coloco todos os inputs necessários, cliente, alvo, persona, perfil, todos os produtos que estão lá dentro. Eu coloco todos esses inputs lá para ele e faço com que a máquina aprenda com o comportamento do meu público. Então, o meu público chega, interage, eu jogo para minha própria base de dados e ela nutre com mais inputs para que ele possa ir ali, de alguma forma, se adaptando e mesclando e se hoje trazendo narrativas cada vez melhor para poder converter esse público. E tem outra, e traz dados, meu amigo. Deixa eu falar um negócio que eu fiquei pensando enquanto a Tami falava, o negócio do vendedor. Boa. Né? Eu não sei em que momento da história isso aconteceu. Os caras mais ricos do mundo, pega do Brasil, são vendedores. André Esteves do BTG, vendedor. Guilherme Benchimol, vendedor. Em algum momento, entrou uma leva de vendedores ruins, chatos, que todo mundo começou a achar que o vendedor era chato e começou a criar os nomes diferentes, executivo de conta, né? SDR. O cara não recebe vendedor, o cara recebe executivo de conta, né? O cara que quer empreender, o cara do Elon Musk, vendedor, tudo vendedor. Grande vendedor. Steve Jobs, pô. Jeff Bezos, tudo vendedor. Você tem que pensar simples. Processo você usa para escalar conversão, escalar volume. Quando eu vendi a Win para a Local Web por alguns milhões de dólares, eu cheguei na Local Web e o cara me perguntou, qual é o teu churn? Eu não sabia o que era churn. Eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos, eu não sabia falar inglês naquela época.
Eu olhei para ele e falei, qual o seu? O cara de uma área da local web. O meu é 1%. Tá próximo disso. Eu não sabia então. o que era, né? Aí eu ainda olhei assim, o meu é 3%. Né? Eu não sabia o que era. Depois eu fui perguntar pro meu cara lá, o cara perguntou qual é o churn, o que é churn? Ele também não sabia, a gente botou no Google, churn. A gente foi ver lá, os clientes que vão embora, não sei o quê. Sabe por que eu não sabia o que era churn? Porque a Win tinha 7 anos de vida quando a gente vendeu. Nos primeiros 7 anos, ela não tinha perdido nenhum cliente. Nenhum cliente em 7 anos. Por que não perdeu? A gente não sabia. Como é que abriu a Win? Liguei pro diretor do ponto, liguei pro Quiroga. Você manda e-mail, marketing aí? Mando. Você manda com o meu? Mando. Quanto você paga? Tanto. Se eu fizer você usa? Uso. Liguei pro Carlos André Montenegro, que fez a Saks, vendeu para Sephora. Dedé, você manda isso aí? Uso. Beleza. Problem Solution Fit, Market Solution, não sabia o que era nada disso. Mas não sabia o processo, não sabia nada. Eu sabia que o cara quer um benefício, quer gerar mais venda. Depois você pensa em processo. Você tem que criar o processo em cima do melhor modelo que você testou laboratorialmente. É aqui que você fecha a sua estratégia, aos pouquinhos. Eu falo que eu sou apaixonado por venda e estudar dados. Depois é outra história, né? A minha vida mudou quando eu li a carta do Jeff Bezos em 98, que eu estava vendendo seguro, eu não conseguia vender seguro. Não sabia vender nada, seguindo o processo lá da Sul América. Quando eu li aquele negócio lá da carta do Jeff Bezos, eu falei, cara, é tudo sobre benefício e conhecer o cara. Eu joguei o manual fora e comecei a conversar com os velhinhos. Né? Depois eu criei um flywheel com isso, sem saber o que era flywheel. Né? Os filhos dos velhinhos me ligando, pô, obrigado por escutar meu pai, vou te indicar um outro amigo meu. Criou uma máquina ali. Depois você escala, velho. Né? Como é que fala? O olho do dono que engorda... O olho do dono que engorda o boi. O olho do gordo que engorda o boi. Porra, olho do dono, vai vender você, velho. Se o teu melhor cara, se o teu melhor vendedor, que deveria ser você, se você é o dono, não está revalidando toda hora a metodologia, porque ela muda, o environment cada vez muda mais rápido, você está jogando em processo e pessoas a responsabilidade que é tua. Novamente. Tem uma frase muito boa que é progresso depois ordem. Se for ordem depois progresso vai ser bem difícil. Exatamente. Que é tua. Então, não adianta a Tami vai dar uma consultoria, por exemplo, né? E na hora de execução, o processo tem que ser assim, assim, assado, vai querendo qualidade, não sei o quê. A consultoria não funcionou. Não é a consultoria que não funcionou. Né? Tá aqui, eu descobri como é que eu vendo para o Neymar. Né? Fez o processo. Se nesse processo tem etapas, né, que tem gente ruim, não vai funcionar. Exato. Perfeito. Né? Perfeito. Ou se esse processo está funcionando muito bem, de repente ele começa a parar de funcionar, você vai aonde? Culpar as pessoas, etc. Não, às vezes você tem que ir para a rua de novo e ver se a tua tese está de pé. Às vezes mudou a tese. Perfeito. Pegando um ponto que você falou que eu acho que é muito legal, eu tive reunião com o Silvio Meira, que é um cara de tecnologia super legal, em cabeça muito boa, ele me falou uma frase que me marcou muito na vida, assim, ele falou, Felipe, é sobre a elegância da simplicidade. Quanto mais simples você é, mais elegante você é e mais fácil as pessoas te entendem e você consegue construir. Indo para esse quadro quase que final do nosso bate-papo aqui, eu queria fazer meio que um bate-bola de perguntas mais rápidas com vocês. Eu queria pegar um exemplo seu, Tami. O que é um erro sutil que afasta o cliente da venda? Falta de customização, acreditar que todo mundo é igual, sendo que cada um tem uma necessidade específica. Tratar de cliente, todos os clientes de forma genérica e igual, e não. Super legal. Vitão, uma decisão que fez você perder dinheiro e que você aprendeu com isso? Não sei se eu aprendi, não. 2 semanas atrás eu demiti um cliente da loja integrada. Ele tratou mal meu time de atendimento, xingou, etc. E eu demiti o cliente. Falei, você tem 30 dias para sair da loja integrada. Não sei nem quando você paga, mas você está expulso da loja integrada. Alguém me perguntou lá fora, tem diferença do seu pro CPF? Eu falei, na maioria das vezes tem, comigo não tem. Se meu valor é de respeito, eu exijo respeito. Já tomei milhares de decisões que fez o meu negócio perder dinheiro, mas com a cognição de manter os meus valores intactos. Hoje emprego. E pronto. É isso. Boa. E para você também, um dado que ninguém presta atenção, mas que muda o jogo.
Um dado que ninguém presta atenção, mas que muda o jogo, a captação. Captação. Captação com toda certeza, sem sombra de dúvida. O quanto você qualifica o cliente já na captação é quanto ele vem pronto, de certa maneira, já para você possa Perfeito. converter. E uma última pergunta para vocês dois. Quem vocês gostariam de ver ajudando a fechar a conta aqui no podcast? Algum empreendedor, amigo, que poderia vir aqui bater um papo com a gente? Deixa eu só complementar Claro, a pergunta dela por favor. rapidinho. Qualquer coisa corta, né? As pessoas se prendem muito às métricas, né? E as métricas hoje ocuparam o espaço da meta. A sua meta é reduzir o churn. Para mim isso é uma lógica de imbecil. Aí vão criar um comitê de churn, trabalhar horas com projetos. O legal de não saber o que é churn é isso, né? Perfeito. Você está aqui para entregar um benefício para alguém. Receita, clientes novos, clientes velhos, saindo. Todas essas métricas de negócio que a gente usa, elas não podem ser meta. Elas são métricas que vão te dizer se o que você propõe fazer na vida, você está fazendo bem ou mal. Eu me proponho a gerar para você um benefício. Está tendo churn? O problema está aqui, não é comitê de churn. Se você foca no seu... A tua única meta é gerar valor para alguém e ponto. Essa é a meta. Qual é a minha meta? Minha meta é gerar valor para alguém. Se eu estou gerando valor para alguém, ele não vai sair, o cara novo vai vir, ele vai falar, todas essas métricas vão se alterar. Então, foca no propósito de gerar o benefício para quem você vai entregar alguma coisa. Em termos de convidados, vocês viram que eu sou muito pense simples, né? Então não teria como não indicar o Caetano, o meu escritor do livro há muitos anos atrás, chamado Pense Simples. Super legal. E você também? Hoje, empreendendo, a gente, de certa forma, acaba se isolando, né? É muito solitário. E principalmente hoje nos status, na venda de status e dublê de rico que nós temos cada vez mais no mercado, então, de certa maneira, prefiro ficar cada dia mais isolada. No entanto, eu faço parte de um grupo de mulheres excepcionais que são grandes empresárias. Eu queria citar todas elas, mas eu vou colocar a líder desse grupo, que é a Kênia Gama. Kênia Gama é uma mulher que eu admiro pra caramba, inclusive faz parte de grandes projetos. Foi com ela, inclusive, que eu conheci a Chris Franklin, que está nesse grupo. E eu lembrei quando, aqui pela citação dela, é que a única certeza que eu tenho no meu negócio, cara, é que eu vou perder dinheiro. Não é ganhar. É a única certeza que eu tenho todos os dias, quando eu abro os meus olhos, é que eu vou perder dinheiro. A frase que eu falo é: sócio é para dividir problema, porque se fosse para dividir lucro era fácil. A gente tem que ter sócio para realmente estar ali junto. Total. Para chorar junto. Para chorar junto. Porque comemorar é pouquinho, mas chorar você vai chorar muito. Exatamente. Deixa eu te contar um furo de reportagem. No dia 30, eu estou saindo da Loja Integrada. Cara, eu sou CEO da Loja Integrada. No meio desse processo de IA, né? Eu falei, cara, milhares de pessoas no mundo vão perder o emprego. E agora, o que vai acontecer? Conduzir a Loja Integrada. Todo produto novo que a gente está entregando é tudo com agentes de IA, etc, etc. Mas isso atende a um pedaço aqui, né? Quando você toma consciência de que 50% do brasileiro vai perder emprego, a gente não consegue ficar quieto. Eu venho de uma origem onde eu falo dos meus valores, né? Estou saindo da Loja Integrada, não entrei na Loja Integrada por dinheiro, né? Estou saindo, deixando dinheiro para ir tocar a Brasa Agents, uma comunidade que nasceu do nosso incômodo na LI, meu e do Basic, que é o cara que vai ficar no meu lugar, né? Que eu trouxe ele há 1 ano e meio atrás, para eu me inserir nessa comunidade, né, de criação de agentes de IA, para transformar o Brasil. O Brasil está na maior oportunidade da história de finalmente ser o país do futuro. Porque o brasileiro é raçudo, né? O brasileiro ele é empreendedor de sobrevivência. Não dá, como o Romero fala, não dá endeavor. O empreendedor vai vender pão de queijo na porta do metrô. Né? Por que o brasileiro nunca vai ser o país do futuro? Porque a gente vive uma pirâmide socioeconômica onde o conhecimento é restrito a uma faixa da população que tem dinheiro. A minha filha estuda em escola de rico. Né? Essa camada inteira aqui não consegue fazer pergunta, não tem conhecimento para fazer pergunta.
Agora, se a minha filha, hoje, meter um óculos da Meta, botar a transmissão ao vivo no Instagram, assistindo a aula de matemática do professor Rico e transmitir no Instagram, qualquer criança de uma favela poderia assistir. Mas ela não pode fazer isso. Só que eu já criei um tutor, professor de matemática para ela, melhor que o professor dela, da escola de Rico, que ensina personalizado para ela, a linguagem dela. Vou te ensinar a fazer essa fórmula com musiquinha, com vídeo, com historinha, do jeito que ela quiser, até aprender, vou fazer a prova, não sei o quê. A IA modulou todo o conhecimento humano e a gente pode democratizar isso para uma camada inteira de uma população do Brasil que não tinha acesso. Perfeito. Mas como ela não sabe fazer a pergunta, a gente leva pronto. Então é uma comunidade que vai criar agentes de IA ou para negócios, né? É uma ONG, né? Não tem salário, não tem nada. Agentes de IA para quem quer aprender a fazer agentes de IA, para quem quer investir em pessoas, dar desafios de empresas que podem... Pô, eu estou com esse problema aqui, alguém quer propor alguma coisa, né? A gente está indo para um mundo de marketplace de agentes de IA, né? A comunidade vai gerar demanda para quem quer desenvolver agentes de IA, mas o grande foco meu em ir para lá é promover a transformação do Brasil. Muito incrível. Professor de matemática, economia doméstica, como é que alguém que perdeu o emprego no telemarketing, ganhava 2 mil por mês e precisa comprar leite para o filho, vai ganhar dinheiro no dia seguinte. Ah, não, daqui a pouco você arruma um emprego. Não arruma, a função dela deixou de existir. O valor que alguém pagava por ela do conhecimento para fazer a ligação vale zero, acabou. Como é que ela vai sobreviver? Ela vai ter que empreender? Como é que ela vai aprender a empreender? Total. Né? Então você tem um agente que ajuda pessoas que perderam o emprego a começarem alguma coisa. Como é que você faz isso agora com IA? É só ter vontade, era só ter capacidade de articular. Então a comunidade existe para que essa articulação de fato se dê. Já convidei Bill Gates, Sam Altman, falei, vocês vão quebrar o mundo com os agentes de IA? Isso cria uma dissonância cognitiva absurda. Né? Você pega o Sam Altman, ele não criou IA para gerar desemprego, mas vai gerar. Quando você fala para ele que vai gerar e ele sabe, ele deve ter um desconforto moral. Né? Tá bom, os agentes que você permite que a gente crie, que vão gerar desemprego, também são os agentes que vão salvar isso tudo aqui. Perfeito. E esses caras estão falando, porra, aqui do caralho, vamos. Então a gente tô largando tudo, Cara, né? parabéns. De novo, para fazer outra coisa. Tornar tudo isso Segue o democrático, jogo. né? São duas grandes ondas. O marketing digital, eu vim de uma realidade exatamente da favela, meu amigo. Então eu sei muito bem o que eles passam. Então quando eu venho com marketing digital, eu falo, quando eu entrei para o marketing de verdade, o digital ele democratizou. Tinha um professor meu que falava que existem grandes Einsteins na favela. Grandes, que nunca tiveram oportunidade, às vezes, de concorrer a uma vaga pau a pau, com um grande nome, que teve uma grande oportunidade e teve também um bom networking, tá? Então, quando eu venho com marketing digital, eu consigo colocar dentro do marketing digital, é óbvio, não o que está popularizado agora da mediocridade, tá certo? Então, imagina que eu tenho um grande profissional que consegue se posicionar e se comunicar. Ele consegue concorrer também a grandes negócios, no mesmo nível que um cara que teve uma oportunidade excepcional de uma grande faculdade. E com a IA, nós também vamos entrar numa segunda onda de democratização. Mas é muito mais sobre o meu autocomprometimento e a minha autonecessidade e o quanto eu estou desejando essa mudança. Porque no fundo, você pode colocar um banquete para ser servido. Se você não tiver com fome, nada vai acontecer. É muito Qual legal. o tamanho da tua fome? É muito legal escutar isso de vocês, porque assim, se a gente pega o dado do Brasil, 220 milhões de brasileiros, eu recebi pouco tempo atrás, isso é um dado de 2023, existem só 473 mil pessoas no Brasil que têm um patrimônio acima de R$1 milhão. Não é nem $1 milhão, tá? É R$1 milhão. 97,5% da população brasileira ganha de renda familiar, que na média tem 4 pessoas, menos de R$15 mil por mês, como um todo. O PIB, que é o GDP lá da Flórida, que é o 4º maior estado americano, ele é quase igual ao PIB brasileiro, só que lá tem 20 milhões de pessoas. Então, assim, a essência, a fundamentação básica de pessoas dentro do Brasil, ela é realmente uma pirâmide muito diferente de um contexto muito macro e a gente vai acabar sofrendo muito mais com isso do que os outros. E do ponto de vista de negócios, a gente tem próximo de 23 milhões de CNPJs no Brasil,
pequenas e médias, vamos botar os MEIs, que enfim, você falou que são as eu-presas. São mais ou menos próximo de quase 10 milhões de eu-presas que faturam menos do que 78 mil reais por ano, que são MEIs. Se você pegar pequenas e médias empresas, o número próximo e tudo mais, dá mais ou menos uns de 8 a 10, depende de onde você está olhando. E grandes enterprises, middle market, representam quase nada dessa infraestrutura. Então, o que move o Brasil como um todo é o pequeno e médio empresário, é o pequeno e médio empreendedor, é a população que não necessariamente está sendo suportada, e ter essa visão de ajudar eles a fazer perguntas boas é um propósito muito notório. Eu te parabenizo pela mudança do que você está fazendo, porque realmente é muito incrível. E eu agradeço muito vocês por esse bate-papo que a gente teve, que é super legal para trazer conhecimento para mais gente. Então, muito obrigado, Tami, muito obrigado, Vitão, por estarem aqui com a gente. Ai, prazer todo meu. Obrigada a você. Obrigado. Conte comigo que eu adoro falar. A Tami e o Vitor já indicaram nomes incríveis que logo vão estar aqui no podcast. Mas agora eu quero ver a sua história e ter você aqui comigo nessa mesa, nos próximos episódios do Fecha a Conta. Então, se você é um empreendedor e já teve algumas portas fechadas durante a sua jornada, mas seguiu firme, buscando crescimento, ou se está enfrentando desafios reais na gestão do seu negócio e quer trocar uma ideia, essa é a sua chance de participar do podcast Fecha a Conta. Para participar, acesse o perfil da Conta Azul no Instagram. Envie uma mensagem com um vídeo de 60 segundos se apresentando e apresentando a sua empresa. E claro, explique por que você quer sentar nessa mesa e fechar a conta com a gente. Estou te esperando para dividir essa mesa e construir o próximo capítulo da sua jornada. Bora? E para você que chegou até esse minuto do nosso podcast, siga agora mesmo o Fecha a Conta aqui no Spotify. Ativa o sininho e sempre que chegar um episódio novo, você receberá um aviso aí no seu celular. E claro, aproveite para nos avaliar com 5 estrelas. Para continuar por dentro dos conteúdos, tanto meu quanto da Conta Azul, siga a gente lá no Instagram, @ContaAzul e @FelipeAtab.